E você vê, ó, advogados divergem sobre decisão de Alexandre de Moraes, mas criticam PGR sobre prisão de Roberto Jefferson. Na verdade, eles discordam da argumentação do PGR sobre liberdade de expressão. Mas até o Augusto de Arruda Botelho, né, que tá com o Felipe Neto mesmo, juntos, ele discorda. Então a gente tá diante de um grande absurdo. Isso aqui foi a matéria mais minha boquinha que a ministra fez, né, só pra dizer assim, não, a gente dá espaço pro contraditório. Vamos chamar aqui alguém de esquerda que discorda do Alexandre de Moraes, mas também discorda da PGR. E aí você diz o seguinte, dá pra ter esperança do Pacheco acatar o pedido de Bolsonaro? Não, eu não tenho. Torcemos, mas esperança, eu não tenho. Na boa, não tem, porque você vê aqui, ó, o Diego Garcia traz essa postagem, é público, qualquer pessoa pode consultar, e ele diz, ó, por que Rodrigo Pacheco não cumpre com seu papel constitucional? É comum dos seres humanos priorizar a autopreservação. Pacheco precisa de apoio popular contra retaliações, caso contrário, não haverá saída. E se você parar para perceber que o Pacheco tem 23 processos dele no STF. Ele não vai tomar ação porque ele tem processos, ele, sabe, teria medo de uma retaliação? Não, necessariamente. Não. Longe de mim falar que o Pacheco tem um rabo preso, não estou falando isso. Mas, assim, se o Pacheco, olha só, se ele entender que Bolsonaro está certo na sua cobrança, se o Pacheco entende que Bolsonaro está certo, às vezes, não sei, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Imagina se o Brasil é mergulhado num caos. Às vezes o Pacheco ele é inocente de todos esses casos. Mas a gente está falando que uma possibilidade de ministros do Supremo estarem agindo fora das quatro linhas. A gente está falando disso. E se isso realmente, sabe, a gente enxergar e tudo mais, pô, então fica complicado, né? O Pacheco tem 23 processos no STF. Não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Quem também aí tem uma visão de que o Pacheco não deve fazer nada é o próprio STF também, imprensa brasileira. O Gerson Camarote mesmo do G1 ontem falou, cara, o Pacheco vai cagar, vai engavetar, não vai sequer tocar nisso daí, mas muita gente pode estar se perguntando, tá, se o Pacheco não vai, ninguém tem esperança disso, por que o Bolsonaro vai fazer isso então? O certo é o certo, né? O certo é o certo. O certo é o certo. O certo é o certo. Você tem um filho, pensa o seguinte, você tem um filho, ele fez alguma besteira, você vai botar ele de castigo? Não, primeiro você fala com ele, né, fala, meu filho, não faça isso, aí ele fala com ele de novo, você fala de novo, meu filho, não faça isso, ele errou várias vezes, você erra, sei lá, uma vez ele passou do limite demais, sei lá, ele não quer comer a comida, você, assim, não, você mesmo não vai comer hoje, você não quer comer, não vai comer, só tem isso daí pra comer, não vou ficar fazendo suas vontades. Agora não pode, né, querer ser... Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, não me faz ficar explicando demais. E vejam só, como falei para vocês, Bolsonaro não pretende tomar uma decisão sozinho. Bolsonaro precisa de apoio para qualquer coisa que ele for fazer. A gente está vendo o que está acontecendo agora. Não tem minhas palavras. A gente está vendo uma batalha política. As ações do judiciário estão sendo ações que estão tendo repercussões políticas que geraram um conflito político. Se eles agiram de forma técnica ou não, aí também pode ser discutido, mas gerou questões políticas, reações políticas. A gente está diante de um grande embate político. Então, o que estão falando, Bolsonaro precisaria de um apoio popular, as pessoas estão se manifestando nas redes sociais, a oposição também está se manifestando, tanto que grande parte das pessoas, até da imprensa, a gente vai comentar, prevê que as ruas sejam tomadas tanto de pessoas a favor do governo, quanto também de pessoas contrárias ao governo. Não adianta pensar que se Bolsonaro toma uma medida mais enérgica, não vai ter retaliação do outro lado. Isso é a coisa mais clara e óbvia do mundo. Se o Lula estivesse no poder, o Lula tomasse alguma medida mais enérgica, vocês também não tomariam as ruas contrários ao Lula? Isso é óbvio, pessoal. E aí diz, né, que Bolsonaro quer ministros na entrega de impeachment de Alexandre de Moraes e do Barroso. Segundo a coluna Apurou, mandatário pretende descer a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de seus ministros e seguir a pé até o Senado, para entregar o processo nas mãos do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Além disso, Bolsonaro tem sido aconselhado por alguns auxiliares a conceder entrevistas para imprensa nacional e imprensa internacional.
explicando os motivos pelos quais decidiu protocolar o impeachment dos ministros do STF. A ideia é reforçar que Moraes e Barroso teriam agido politicamente. As coisas têm que percorrer todo o processo legal, exaurir todas as possibilidades. Bolsonaro tem que agir dentro da Constituição. Qualquer pessoa no Brasil precisa agir dentro da Constituição. E aí o STF, né, como todo mundo, aposta que pressão de Bolsonaro sobre Pacheco vai fracassar e pedidos de impeachment de ministros ficarão na gaveta. Ministros avaliam que o presidente do Senado não se comportará como aliado do chefe aí do Executivo. A avaliação é que Pacheco não se comportará em nenhum momento como aliado e vai usar situações como essa para se diferenciar do governo, de olho em seus planos políticos futuros. Você já sabe, a gente sempre comenta aqui que o Pacheco está em negociações extremamente avançadas com o Gilberto Kassab, do PSD, que hoje é o maior aliado do Lula, dos partidos do centro. Não do centrão, não, o centrinho. O maior aliado do Lula hoje é o Gilberto Kassab. Negociações com o Pacheco estão muito altas. Pacheco não vai se demitir em 2022, tem mandato até 2026, deve se candidatar, ganhar um pouco mais de projeção, um pouco mais de publicidade, crescer aí na sua influência dentro da esquerda. Esse é o Rodrigo Pacheco. E aí vejam só, o Metrópolis também tem a mesma opinião, o Guilherme Amado. Moraes e Barroso não se abalam com a ameaça de Bolsonaro e dizem esperar a negativa do Senado. Perceba que até a matéria já é tendenciosa na manchete. Ameaça de Bolsonaro. Que ameaça Bolsonaro está fazendo? Ele vai pedir que um processo com base na Constituição seja aberto para analisar a postura dos ministros. Simples assim, não tem nada, nem tem nenhuma ameaça. A leitura de ambos é que o presidente, mais uma vez, tenta intimidar o STF, mas dificilmente terá sucesso. Acreditam que a resposta virá do Senado, com Rodrigo Pacheco não aceitando os pedidos e senadores reagindo à altura da tentativa de intimidação. Vocês acham que segunda-feira o Randolfo Rodrigues, o Rogério Carvalho, o Humberto Costa, o Renan Calheiros, o Omar Aziz não vão falar sobre esse assunto? Inclusive não vão envolver isso dentro da CPI? Obviamente, a esquerda não vai parar. Cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidir se abre ou não um processo de impeachment contra qualquer ministro do STF. Lembrando que não é o primeiro processo, o primeiro pedido. E como falei para vocês, Bolsonaro ontem, ele esteve na AMAN, ele fez questão de colocar um vídeo, ele tá lá falando da importância das Forças Armadas, sabe, de preservar o Brasil, preservar a nossa liberdade, aquelas falas que ele sempre está fazendo de forma reiteradas, e diz: na Academia Militar das Agulhas Negras, a emoção de servir a pátria. Jovens cadetes ouvem o presidente da República. É um ato que ele sempre faz, ele esteve 4 anos atrás na AMAN, voltou. Não estava sozinho, o Braga Neto também estava lá, falei para vocês, isso é uma matéria na imprensa. Vamos falar sobre isso, vamos também falar sobre uma matéria do Mourão e do Barroso, mas vejam só o seguinte, abre aspas, já está na manchete, né? Forças Armadas são protagonistas da história sob a autoridade suprema do presidente, diz o Braga Neto. Em mais um sinal de alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa Braga Neto disse que as Forças Armadas são protagonistas dos principais momentos da história do país e estão sob a autoridade suprema do presidente da República. É uma mensagem assim que, para bom entendedor, meia palavra basta, inclusive o próprio Estadão está falando isso daí. É um recado claro de que os militares estão, pelo menos o Braga Neto, está apoiando Jair Bolsonaro em suas ações. O ministro fez o discurso em uma cerimônia militar em Resende, no Rio de Janeiro, ao lado do presidente, algumas horas depois do chefe do executivo anunciar nas redes sociais que apresentará ao Senado o pedido de impeachment do Moraes e do Barroso. Sem citar o nome do presidente, Braga Neto disse aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras que confiem na cadeia de comando das Forças Armadas, subordinadas a Bolsonaro, e que os líderes superiores representam a palavra oficial da instituição. Abre aspas. Confiem na cadeia de comando e na lealdade de seus líderes e superiores. Eles representam a palavra oficial da força, afirmou durante a cerimônia de entrega do Espadim 2021 aos cadetes do primeiro ano da MAN. E olha só isso daqui, e eu vou dar play no discurso todo, quero que vocês vejam também o final do discurso.
O Estadão não comenta sobre isso. Mas eles fizeram aqui um levantamento que eu mesmo não sabia. Quem está falando isso é o Estadão. Braga Neto, em seu discurso, volto a falar, fala do Estadão, não sou eu que estou falando. Repetiu ainda um trecho da Constituição que diz respeito às Forças Armadas. O artigo 142. Mas com alterações na parte final do texto constitucional. Abre aspas. Reafirmo que as Forças Armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais como instituições nacionais e permanentes, com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, para assegurar a defesa da pátria, da soberania, da independência e harmonia entre os poderes, manutenção da democracia e liberdade do povo brasileiro. No parágrafo seguinte, eles mostram que está na Constituição, do 142. A Constituição, no entanto, não diz exatamente o que o ministro afirmou. Braga Neto substituiu a parte final do artigo 142 por outras palavras. Abre aspas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Mas, aparentemente, o que fica aqui claro é que Braga Neto tá falando do 42, né? Mudando um pouquinho ou não, tá falando aí de um 142.